criou Deus? Já que se Deus ele é complexo, teria que ter um ser mais complexo para o criar. Então, é um problema. Você entra aí num paradoxo. Deixa eu ver aqui. Ele fala que veio do nada a vida, né? Só que só quem fala que veio do nada é o crente, né? Que Deus criou do nada, ex nihilo. Eu quero saber quem é que fala que as coisas vêm do nada. A gente tem na física, na ciência, o princípio da conservação de energia. Vocês já ouviram falar aquela famosa frase, né? Na natureza nada se cria, tudo nada se perde, tudo se transforma. Então, eu queria saber de onde que veio essa questão de do nada. Isso aí ele está vindo de Parmênides, né? Aquelas filosofias antigas do não ser, né? Eu acho que o próprio Aristóteles já tinha meio que dado uma refutada nisso aí, né? Do não ser, né? Deixa eu ver mais o que ele falou. Ele falou que não existe teoria da evolução e sim hipótese da evolução. Cara, tu não foi pra escola, filho? Dentro da teoria da evolução, da teoria sintética da evolução, tem inclusive a própria lei de Mendel. O que é teoria na ciência? Teoria é como se fosse um arcabouço, né? Onde você vai ter ali leis, axiomas, corolários, você vai ter um monte de coisa que vai sustentar aquela teoria. Então, a hipótese, depois que ela passa pelo teste de falsibilidade, ela se sustenta, você ganha ali com novos arcabouços, como no caso da junção da teoria darwinista, da genética mendeliana, você cria todo um arcabouço, fora outras coisas, você vai ter ali estudos da morfologia dos seres, achados fósseis, testes de DNA comparativo entre outras espécies, outros animais, que vão mostrar para a gente que de fato nós temos um ancestral comum. Na próxima rodada, eu vou querer trabalhar com vocês sobre essa questão se nós podemos ser criados separados, por exemplo, essas histórias de homem-barro e mulher costela, né? O homem-barro, na história da Bíblia, é assim, o homem-barro ele foi tentar achar entre os animais uma ajudadora e parece que ele não achou, né? Aí Deus ficou com pena, falou, agora eu vou criar uma parceira, já que ele não achou entre os animais uma ajudadora. E aí ele, depois de fazer o homem-barro, ele fez a mulher costela. Costela de Adão. E tu tem que acreditar nisso, entendeu? Tu tem que ter... E a mulher costela foi enganada por uma cobra falante. É uma fábula, entendeu? Então, os crentes acreditam em uma fábula como sendo uma explicação para a origem da vida. Então, tem essa questão aí, né? Eu queria saber como que a planta não congelou, sem sol, sem estrela, como é que ela fazia fotossíntese, se Deus era um vagalume iluminando aí as plantas, e se aquela música daquela cantora sertaneja, né? Que ela fala, eu quero ser para você a lua iluminando o sol, né? Porque no Gênesis a lua tem luz própria. É isso. Boa. Pontual, hein? Gostaram, né? Em cima, cravado. Certo. Então, para começar aqui, existe aqui um erro de leitura do próprio Gênesis por parte do Miranda. Depois eu vou falar da parte científica, mas antes de criar as plantas, em Gênesis, tá muito claro ali, Deus disse, faça-se a luz. E viu que era bom e separou o dia das trevas. Então nós já tínhamos ali uma luz para as plantas sobreviverem. Aí, o que o Miranda acha que sustenta a vida? Tudo bem, como causa segunda, nós temos a luz do sol, a partir da qual as plantas fazem fotossíntese. Mas no final das contas, quem sustenta o ser de todas as coisas que existem é Deus. E o Miranda acha que seria impossível para Deus criar a luz e sustentar a vida das plantas enquanto ele criava os dois luzeiros, o sol e a lua? E de onde ele tirou que a lua teria luz própria? Pode ser um luzeiro porque produz a luminescência ou porque reflete a luminescência. Então esse não é o ponto. Ele não vai refutar aqui a veracidade do Gênesis com um jogo de palavras. Mas nem é esse o caso. O caso é que o Miranda ele fala o seguinte, olha, eu nunca vi uma galinha surgir do nada. Plim, apareceu uma galinha. Mas espera um pouquinho. A criação, ela é um ato único no universo. A processão ad extra, que seria a maneira como Deus criou aquilo que está fora da Santíssima Trindade, é um ato único na criação, assim como a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai se encarnar de novo. Ele vai voltar depois, mas não vai ser mais o mistério da encarnação é único. Muito bem. Então, você nunca mais vai ver realmente uma galinha surgir do nada. Acabou. Já foi. O que você vai ter agora é uma sequência de causas segundas, de galinhas nascendo de ovos. Agora, sabe o que eu nunca vi na minha vida? Eu nunca vi uma matéria inanimada formar uma vida. O que eu vi foi uma galinha com um galo formar um pintinho. Ou uma bactéria se dividir e formar outra bactéria. Agora, eu nunca vi matéria inanimada formar vida na minha vida. Isso eu nunca vou ver também. Isso nunca existiu. Esse é o ponto.
Aí depois o Miranda, ele falou sobre lá o réptil corno lá, né? Que ele produzia répteis, de repente nasceu um ovo de galinha ali. Quer dizer, esse é o famoso réptil corno. Ué, nasceu uma galinha, com quem que a réptil fêmea andou, né? É o réptil corno. Então, eu nunca vi um ovo de réptil fazer nascer uma galinha, meu Deus do céu. Pra mim, ovo de réptil faz nascer um réptil, não uma galinha. Aí eu sei o que ele vai falar. Ele vai falar que eu tô sendo desonesto, que eu tô fazendo um jogo de palavras, que na verdade as mudanças foram muito graduais, e primeiro surgiu um réptil que não era tão réptil assim, depois surgiu um negócio que era mais ou menos réptil, mais ou menos galinha. Muito bem. Você pode falar o que quiser sobre isso, o fato é que isso não é cientificamente verificável. E já que você citou o Mendel e o método científico, lembrando que Mendel era um padre católico e lembrando que o método científico também foi criado por um monge católico chamado Bacon nos mosteiros católicos da Idade Média, ou seja, foi a Idade Média católica que construiu tudo isso aqui que nós estamos falando. Mas parênteses à parte, o fato é que você fala, olha, essa teoria ela está certa com base num argumento lógico, existe uma seleção natural. Pequenas modificações vão gerar organismos mais adaptados, que vão se reproduzir mais do que os menos adaptados e eles vão perpetuar os seus genes até que o acúmulo dessas mudanças genéticas vai gerar outra espécie. O discursozinho darwinista eu já conheço. Você aprende isso na escola, assim como você aprende um monte de lixo socialista na escola também, depois você tem que jogar fora essas baboseiras escolares, né? O ponto é que, veja só, os defensores do evolucionismo estão nesse ponto abdicando da observação científica, da empiria científica, que é como você fundamenta uma hipótese científica, né? Você precisa fazer observações, anotações, comparar dados, e não existe nada nesse sentido para corroborar a evolução. O que existe aqui é uma tentativa de argumento lógico. Eles estão falando, olha, eu fiz aqui um argumento lógico. Eu digo que se o réptilzinho sofrer uma modificação pequena, ela vai gerar seres mais adaptados, etc. Mas se vocês forem parar para pensar, essa argumentação pseudológica dos darwinistas não passa de uma tautologia. Porque eles estão falando, o que é a seleção natural? É a sobrevivência dos mais aptos. E como ela se dá? Ela se dá quando os mais aptos sobrevivem. Tá, você não saiu do lugar, você fez um argumento circular. Agora, dado científico, eu não vi nenhum. Então, se você quiser discutir filosofia, teologia, ok. Mas se você quiser discutir biologia, aí você vai ter que trazer dados científicos que são exigidos pelo método em biologia, certo? Aí, depois o Miranda me acusou de falar sobre alma, né? Ah, ele falou de alma. O que tem de científico em alma? Como é que você vai discutir cientificamente a alma? Eu nunca vi dado científico sobre a alma. Mas a alma não é do escopo da discussão química ou biológica. A evolução deveria ser. Ele não me deu dado nenhum sobre isso. Eu não vou trazer nenhum dado científico sobre a alma porque a discussão sobre a alma não é biológica. Justamente porque o homem é formado por corpo e alma. A parte biológica é o corpo. Quem estuda o corpo, né? É biologia. Agora, se eu estou falando em alma, eu não vou usar biologia, meu Deus do céu. Eu vou usar outras áreas do conhecimento humano. Eu vou usar filosofia. Eu vou usar teologia. Então, é claro que eu não vou trazer dados sobre a alma. E aí, um cientista muito importante, chamado Max Planck, que era um físico de ponta, um cara que fez várias descobertas científicas, ele disse, a ciência não tem condições de explicar os mistérios últimos da realidade. Coisas como o sentido da vida, o propósito, a finalidade última, a alma, Deus, os milagres, o ato da criação, estão fora do escopo da física, da química, da biologia. Então, é claro que, né, que eu não vou trazer... Não vou pesar a alma numa balança, né? Depois ele trouxe lá as fotinhas, a aula de biologia do primeiro colegial ali. Eu nunca discuti isso. Eu não tô duvidando que a adenosina, a guanina, a timina... Qual que é o outro? Uracila. Eu não estou duvidando que elas se juntam. Agora, ele me deu lá várias moléculas que se juntam aos pares, e se juntam aos pares, as probabilidades combinatórias são menores, então aumentaria a probabilidade. Mas eu não falei dessas moléculas. Eu falei de sequências complexas e grandes de aminoácidos que precisariam ter uma combinação muito específica. Vamos lá. Nós temos 26 letras no alfabeto. Tudo bem, é mais do que essas 4. Que podem se combinar de qualquer forma. Mas não é de qualquer forma, porque para formar palavras com sentido, o número de combinações são bem menores. Quando se lida com criptografia militar, os códigos mais difíceis de desvendar são aqueles que simplesmente embaralham as letras. Eles são muito mais difíceis de desvendar do que se você tiver, por exemplo, uma chave de reorganização das letras.
Quando eu servi o exército, eu era da arma de comunicações, eu lidei com criptologia. Então tinha lá vários tipos de código. Os que embaralhavam, bastava você aumentar um pouco a sequência de letras, que o número de combinações possíveis aumentava exponencialmente. E aí você bugava o sistema de decriptagem do inimigo, né? De decodificação. Agora imagina uma sequência de aminoácidos cheia desses pares de letrinhas. Agora imagina combinar vários tipos desses aminoácidos, mais de 40 deles, para formar uma proteína básica. Agora imagina combinar as proteínas para formar qualquer uma dessas organelas que ele mostrou aqui. Agora imagina combinar tudo isso no mesmo espaço. Em vez de espalhar pelos oceanos, você combina isso no mesmo centímetro cúbico. E várias vezes, até a vida vingar, num espaço curto de alguns poucos bilhões de anos. Porque, como eu disse, a probabilidade disso acontecer é de inexprimíveis de anos, né? Impossível. Agora, é interessante que o erro que o Miranda está cometendo nesse quesito aqui é uma coisa que eu chamo de surfar nas causas segundas. Ele fala, olha como as moléculas se formam aqui, o cientista fez um experimento no laboratório e deu certo. Tá, depois que Deus criou tudo, fica mais fácil. Deus criou as condições e as leis para tudo isso. Deus possibilitou que tudo isso acontecesse e se comportasse dessa maneira, segundo as leis finamente ajustadas que ele criou. Como é que isso aconteceu a primeira vez? Alguém programou. Agora, depois que Deus já aprontou tudo bonitinho, aí fica bem mais fácil. Aí você consegue reproduzir em laboratório algum desses aminoácidos, você já sabe como é que eles são montados, bonitinho. Só que, mais uma vez, sabe quem é que estava no laboratório reproduzindo todos esses experimentos que o Miranda relatou aqui? Um cientista, uma inteligência ordenada. Com intencionalidade. Sim, exatamente. O universo também foi montado por uma inteligência ordenada. Então é interessante que ele está cometendo um erro filosófico muito grave aqui. Ele está assumindo que as condições de um universo já criado, já com as causas segundas todas encadeadas, são do mesmo nível de dificuldade de criar isso a partir do nada e ajustar finamente as constantes cosmológicas para isso dar certo. É um salto muito grande que o Miranda está fazendo. Depois, ele disse o seguinte, né? Ele entrou naquele problema da complexidade divina. Basicamente, o argumento do Miranda é o seguinte. A nossa inteligência, o nosso cérebro é complexo. Mas ele teria que ser criado por alguma coisa maior. Já que nós estamos aqui argumentando que se existe uma complexidade, existe uma inteligência ordenadora. Então a inteligência de Deus seria ainda mais complexa. Logo, ele também teria que ser criado. Só que Deus, na filosofia tradicional, ele é incriado. Então nós caímos num paradoxo. Basicamente é isso que o Miranda disse. Só que eu nunca disse que a inteligência de Deus é complexa. Isso aí ele falou sem que eu tenha dito antes. Quando eu falo em complexidade, eu estou falando que existem coisas no universo que são compostas por várias partes. Que nem essa caneta Bic que eu tenho na mão, que tem a tampa, a carga, etc. Né? Então essa caneta aqui é um instrumento complexo desenvolvido por uma inteligência ordenadora composto por várias partes. Quando eu falo em complexidade, o que eu estou falando? Eu estou falando que existem várias partes que juntas conseguem uma sinergia, atuam de maneira harmônica para criar um ente complexo. E o cérebro humano, com os neurônios funcionando tudo bonitinho, não poderiam ser criados ao acaso, porque eles são complexos. Agora, se eles foram criados por uma inteligência ordenadora maior, isso não significa que essa inteligência ordenadora maior é complexa também. Por quê? Porque a inteligência de Deus não é composta por partes simples. A inteligência, a rigor filosófico, ela é uma faculdade da nossa alma. Então ela não depende nem do corpo, né? Então quando uma pessoa morre, a alma racional dela continua existindo. Depois, na ressurreição, vai juntar com o corpo, mas enfim. Agora, o grande ponto aqui é que para nossa inteligência ter uma interface com o mundo, nós precisamos de um cérebro complexo. A própria junção do corpo e da alma já é um nível a mais de complexidade. Tanto é que as pessoas morrem. O que é a morte? É a separação entre a alma e o corpo. É por isso que as coisas complexas são destrutíveis. A destruição nada mais é do que a decomposição das coisas, separar as partes. Como é que eu faço para destruir essa caneta? Eu parto ela em partes. Agora, Deus é imortal, Deus é indestrutível, Deus é eterno. Logo, ele não tem partes. Deus é simples. Deus é uma essência única.
Aí vão falar, mas e a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade são 3 manifestações dessa essência divina em 3 pessoas, mas que também não são separáveis. Porque é a essência da Trindade ter 3 pessoas perfeitamente unidas. Agora, sim, a inteligência de Deus é infinitamente maior que a nossa, é a causa da nossa. A nossa inteligência ela não é outra coisa senão uma participação no atributo da inteligência de Deus, mas a inteligência de Deus é simples. Então, o argumento do Miranda não funciona, porque eu nunca falei que a inteligência de Deus é complexa. E que mais que ele falou assim? Assim, ele também disse aqui sobre a conservação das coisas, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é uma frase de Lavoisier, que, diga-se de passagem, mais uma vez, era um cientista católico morto pelos ateus materialistas comunistas petralhas da Revolução Francesa. Eita. Eleitores do Boulos. Mas, parênteses políticos cogosianos à parte, o fato é que sim, algumas coisas se perdem. Lavoisier, homem brilhante, ele errou nessa. O grau de ordem se perde. Isso é segundo a lei da termodinâmica. Então, um sistema ele vai perdendo o seu grau de ordem, as formas de energia, como a energia mecânica, elétrica, vão se perdendo e vão virando energia térmica não aproveitável, até que, teoricamente, o universo chegaria na sua morte térmica. Aí nós temos um problema aqui, para os ateus. Mais um, né? Se isso é verdade, se a segunda lei da termodinâmica é verdade, ou o universo teve um início, ou o universo ele sempre existiu. Se o universo sempre existiu, ele já deveria ter chegado na morte térmica, porque um tempo infinito para o passado já decorreu. Então não deveria ter um grau de entropia menor que a entropia máxima. Ou o universo teve um início, e se o universo teve um início, ele tem que ter uma explicação. E a explicação não pode ser imanente, senão ela estaria incluída no próprio universo. Ela teria que ser uma explicação que transcenda o próprio conceito de universo. Os ateus nunca me responderam essa. Boa. Miranda?